Nós. Gente, qual a influência das esposas dos candidatos sobre o eleitorado? Além do cargo ali de primeira-dama, elas podem participar dessa articulação política? A Michelle Bolsonaro tem feito um trabalho incrível, né? Tanto lá no Maracanãzinho, onde o presidente ali lançou a campanha, que ela roubou a cena, né? Até mais que o Bolsonaro, que é quase impossível, que ele tem realmente uma legião de fãs. Mas a Michelle conseguiu ali tomar conta das pessoas, inclusive das mulheres, do eleitorado evangélico. E agora ela está nesse comercial falando dos feitos do Bolsonaro para as pessoas do Nordeste. Ela que é descendente de nordestinos, né? Eu anotei aqui, a família dela é de Cretéus, no Ceará. E ela nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal, mas os pais são de Cretéus, no Ceará. Esse aí é o trecho que eu estava falando, ó. E ela pegava a bandeira do público, e ela colocando a mão para cima, vestida de verde, de seda, coisa mais linda esse vestido. Só que olha a notícia que acabou de sair. A Simone Tebet, candidata à presidência, disse que é ilegal essa campanha em que a de mulher para mulher está fazendo isso, meu Deus. Falou que Como não pode. assim? Porque segundo a lei eleitoral, o nosso amigo Cristiano Vilela, apoiadores só podem aparecer em 25% do tempo, e ela está em 100% dessa propaganda, e que ela não é apoiadora, ela é esposa. Estão incomodados. Estão incomodados. E aí, Cris, é ilegal ou não? Olha, esse vai ser um tema bem diferente a ser tratado, né? Não é todo dia que a narradora, ela é uma pessoa que é esposa do candidato e tem uma capacidade de demonstrar ali um apoio, fugir, extrapolar um pouco dos limites de uma narração. Eu, pessoalmente, minha opinião pessoal, eu entendo que, nesse caso, ela não deva ser considerada como apoiadora, até pelo fato de que necessariamente é esposa do candidato, quer dizer, não demonstraria qualquer tipo de apoio nesse sentido. E o que ela faz é fazer a narrativa ao longo de um clipe, de uma sequência de imagens e tudo mais. Então, na minha interpretação, essa propaganda ela está correta, ela não deve sofrer qualquer tipo de restrição. Agora, eu reconheço que, do ponto de vista jurídico, o tema é polêmico e agora também eu não dou tanta bola porque são coisas também que faz parte, quer dizer, de uma disputa eleitoral são dezenas e dezenas de denúncias, de representações que acontecem numa campanha eleitoral. Então, tal como essa, vão acontecer outras e esse tipo de coisa faz parte do jogo. Agora, na minha opinião, não houve nenhum tipo de ilicitude na prática, deve seguir o jogo, a Michelle deve cada vez mais participar das propagandas do presidente Bolsonaro. O que você acha? Você acha que a Simone Tebet vai conseguir derrubar a propaganda? Essas interpretações, como eu disse aqui, dada a mudança de composição dos tribunais, elas podem ser alteradas a qualquer momento. Dando um exemplo prático, quando a gente fala em imagem externa, tem regra na lei. Em quais condições você pode fazer gravação de programa externo, mostrando obras, criticando algo pontual. Se a gente olhar horário eleitoral gratuito, 70%, 80%, 90% dos candidatos fazem propaganda com externa sem cumprir a lei. É verdade. Então, é uma questão de conveniência. Agora, porque tem um efeito político, aparecer a esposa de alguém, vamos tratar a lei com rigor. Quando é algo que está todo mundo usando e ninguém questiona, deixar isso livre. Então, me parece que algumas escolhas são feitas com base em conveniência, não com rigor da lei. Vamos ver, nesse caso, se será aplicado o rigor da lei, porque traz um efeito eleitoral benéfico a um candidato, e se os demais, se sentindo descontentes, vão acionar o judiciário por isso, ou se vão se discutir todos os aspectos da lei que não estão sendo cumpridos pelos demais candidatos e vai se aplicar toda a lei para todo mundo. Porque aí vira ferro e fogo, né? Você me ataca de um lado, eu te ataco do outro. Aí todo mundo começa a vigiar a campanha do outro. É o brilho que incomoda, na verdade. Bem da verdade é que a Michelle, como você bem pontuou, Carla, ali ela derrubou lágrimas naquele dia, né? As pessoas choraram. Então, assim, ela tem essa capacidade dialética e verdadeira e de identificação com as mulheres brasileiras, não como colocaram aí, porque viu umas reportagens estranhíssimas, falando, nossa, o eleitorado evangélico se identifica com a Michelle Bolsonaro porque elas têm um marido violento. Gente, hello! Gente, que absurdo! Muito louco! Eu vi rapidamente. Muito maluco, não é nada disso. É porque ela é uma mulher de oração, isso foi ao longo dos 4 anos. Sim, sempre foi, né? desde o começo, verdade. Ela tem projetos nesse sentido e as pessoas que têm, né, querendo ou não, 80% se declara cristã, não tô dividindo bandeiras, eu tô falando do cristianismo,
olha para aquela mulher e se identifica, gente. Né? É carismática. Países, E é carismática. Uma pessoa carismática, bonita, agradável. bem arrumada, Exato, gente. Uma linguagem popular. Uma linguagem popular, ela se porta bem, fala bem. Arrebentando. Também ela acho. está dando um show. Ela corporifica, ela personifica Bolsonaro a mulher que se brasileira. cuide. Ela personifica a mulher brasileira. Bolsonaro que se cuide. Mas a liderança está sendo construída, Fabiana. Ela está se apresentando agora como uma liderança política. E é muito curioso, e isso até me assusta quando eu vejo mulheres Vou falar como a das outras Simone Tebet. esposas também, tá, gente? Não, mas porque olha, aqui a gente é democrático. tá bom, mas ó, aí. quando vem as mulheres e vem um salto qualitativo que a Michelle trouxe. Qual foi? Até então, a esposa era vista como um elemento decorativo. É verdade. Houve uma genialidade estratégica por parte da equipe do Bolsonaro ou dele de dizer não. A Michelle, ela tem condição de mostrar que a esposa, a primeira-dama, que é um termo até estranho, mas foi incorporado nos Estados Unidos, ela pode ser um elemento atuante e não apenas tratando de questões sociais, aquelas coisas que são mais periféricas de um mandato presidencial. Ela pode ser a grande interlocutora da autoridade máxima. É verdade. E ele trouxe, e mostrou, porque ela está indo na rua, está fazendo discursos, está mostrando que ela faz a interlocução com o presidente. Eu estava tentando Isso é lembrar, genial. antes dessa eleição, já teve alguma esposa que fez a campanha eleitoral? Você consegue lembrar, Suano? Não, consigo todas lembrar ficaram a reboque do A reboque, né? a reboque A do seu. esposa do Lula não Eu me fez? lembro só de uma. Não. Eu me lembro só de uma que A perdeu a Ruth. eleição, que é a Patrícia Pilar. Na ela época, ajudou o Ciro? ela Não, teve teve muito à frente. a esposa também do Collor, não chamou A uma certa Rosiana. atenção. A Rosiana. Mas não ela trabalho também social, Mas ali, né? mas a esposa, até ela A Rosiane concorreu, a esposa do Collor, Isso, né? Ela chegou a concorrer à deputância federal, mas ela não venceu, mas ela ficou a reboque. A Michelle não. Ela está exercendo Uma protagonismo. A verdade é uma certa hipocrisia, né? Quando alguém diz que a esposa deve ser bela, recatada e do lar, é ruim, criticada. tá errado. Quando a esposa tem um papel ativo do ponto de vista Tá errado político, também. aí tá errado também. Então, ora, precisamos escolher. Se a gente quer que a mulher ocupe um papel protagonista, que me parece que é o que é saudável nos dias de hoje, principalmente se tem condições disso, do que se resumir a ser bela, recatada e do lar. Esse é verdade, né? Agora- É importante Alexandre, dizer tem a um detalhe verdade. disso que é o mais legal. Ora, o que significa século XXI? A esposa, ela não é um penduricalho, essa é a grande conquista. Ela é a interlocutora, ela faz propostas. Posso citar uma esposa que não aparece nunca de uma autoridade, à esquerda, para ninguém dizer que eu estou fazendo diferença. A esposa do senador Cristóvão Buarque, a Gladys Buarque. Ela é espetacular, ela nunca aparece. Tudo que o Cristóvão fala, ela vai lá e põe o dedo, fala no ouvido dele, e manda um abraço para ela e para o Cristóvão Buarque. Essas são inclusive. as São melhores. Exato. As que falam assim que nem É eu, isso. as piores. Agora, as que falam assim, ó, Você já é comandante. perigo, perigo. Tem um ditado que diz, né, que Perigo. atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por que não deixam aparecer essas grandes Ao lado. mulheres no Atrás das Brasil? grandes mulheres, um grande homem, né? Por que não ao lado? Não, vou ficar Ao claro. invés Mas, Carla, agora eu posso fazer desabafo? Desculpa, gente. Não pode. Da Janja. Então deixa eu só introduzir, olha. A Janja, vamos falar da Janja, a mulher do Lula. Eu acho ela bonita. Tem um papel forte nos bastidores ali da campanha. Por quê? Tá no PT desde 1983. Ou seja, conheceu ali praticamente a fundação do partido. Não sei se estou falando errado, Suano. Na época das caravanas. Ela também é vista com frequência ao lado do marido, ali em contato direto com o eleitorado. Só que recentemente aconteceu uma polêmica, né? Porque ela tem uma religião africana, né? Do candomblé. Levou o Lula lá e tal. E aí a parte do eleitor evangélico não gosta, né? Porque, enfim, não se identifica. E aí começou nos bastidores essa conversa. Se é bom que Janja esteja muito perto ou não. Porque parece que alguns marqueteiros do Lula disseram que sem o apoio evangélico não dá pra vencer. Eles acham que vão vencer no primeiro turno, né? Então, eles dizem, não dá pra vencer no primeiro turno sem o apoio evangélico. Aí eu não sei como é que tá agora essa campanha de marketing do PT, visto que Janja assumiu que tem uma religião africana, né? Do candomblé. Suano, você como cientista político, acho que pode começar a falar sobre isso. Qual a importância das esposas numa campanha eleitoral, tanto pro bem quanto pro mal? Realmente tem que ter um marketing por trás ali avaliando? Olha,
toda ação em política você tem que ter um planejamento estratégico. É muito difícil você chegar intuitivamente e desenvolver ações que possam realmente contemplar aquilo que a sociedade quer. Você teria que ser 100% transparente numa sociedade 100% equilibrada. E não tem como você conseguir isso. A esposa, ela tem sim um papel. Dependendo do momento histórico, se nós estamos num momento histórico, como por exemplo no princípio da República, em que as esposas tinham que ser recatadas e do lar, se a esposa aparece, aquela mentalidade machista provavelmente poderia olhar negativamente para o candidato. Mas hoje não. Hoje isso já não existe. Por mais que se tente dizer que existe um machismo constante, não, hoje já se sabe que são personalidades equivalentes, equilibradas e estão em interlocução. Aí vem a questão das esposas participando. Qual é a grande questão que nós colocamos? A Janja, ela veio trazendo o elemento que problematiza a eleição do Lula. Entendi. Então ela está errada. E o PT, ele realmente trata todos como igual, porque ele trata todos como objeto. Exemplo, se interessa, eu achei que ele ia elogiar. Eu também. A Dilma... Se interessa, vai à igreja, Se interessa, a Dilma é a melhor administradora do mundo. Aí a Dilma passa, ridicularizaram a Dilma. Eu fiquei indignado. Veja, eu não sou eleitor de determinados partidos, mas eu fiquei indignado com o que fizeram com a Dilma naquela entrevista dele, na sabatina que ele participou. A Dilma foi colocada como a grande causadora da crise que o PT não causou. Quem causou foi a Dilma, porque a Dilma tá ruim. Até para a posse ela foi dita como incompetente. Ou seja, aí não interessa, detona essa mulher. E aí não é misógino. Não é misógino. Aí imagina falar de porque misógino. muito provavelmente ela é dizer que apenas eles um estão até poste. evitando foto, né, com a Dilma. Sim. Não, eles excluíram a Dilma. Eles estão ridicularizando a Dilma. Veja, eu não estou dizendo que a Dilma é excelente. Não, mas ela estava junto dele lá na posse lá do Alexandre de Moraes. Mas ainda assim ela esteve lá e ela foi uma persona não grata. Não tirou foto Porque ela era Porque ela não poderia vice-presidente. ficar ao lado, do Michel Temer, porque se odeiam. Sim, teve, E todo mundo dizia por que ela foi. Mas qual é a grande questão? As mulheres, as esposas, elas têm agora um papel sim de protagonista. Mas para o PT isso é apenas instrumental, sem uma estratégia clara de trazer realidade de um papel para a mulher e para a esposa, para a primeira-dama. Que eu vou até dizer por que é ridículo esse termo, primeira-dama. É melhor falar com o termo adequado. Mulher. Ou esposa ou dona X, que é quase um título nobiliário. Dona também é ruim. Tá? Mas é o título... Mas sabe o que vem por aqui? Qual é o nome que se dá para a esposa do vice-presidente? Não sei. Mulher. Por incrível que pareça, é ridículo. Segunda-dama. Ah, mentira. Pelo amor de Deus. É até pejorativo. É até pejorativo. Então, veja, essa... Fabi, você que segunda é mulher, né? Vamos passar para de Fabi mulher a para bola. mulher, já que a Simone quer falar. gratuita. Michele está incomodando. Sabe o que eu ia falar? Assim, eu acho que nunca... Que a gente já tem mau gosto, eu já sabia. Não, isso não. Isso todo mundo concorda, né? Até porque eu acho ela bem bonita, assim, Eu tô falando que ela eu tem vou mau defender a gosto, Janja. charmosa. Eu acho ela interessante. Eu não estou dizendo que perto ela... daquela pessoa. Então. Vamos lá. Nunca vi tantas mulheres, assim, brilhando em campanhas como a Janja e a Michele. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que as esposas apareceram tanto em campanha, você não acha? Sim, e durante o mandato também do presidente, a Michele Bolsonaro teve um papel importante, finalmente, né? Eu vou trazer também para a discussão para o Estado de São Paulo, que sempre teve um papel importante aqui do Fundo Social, né? Então nós tivemos... caridade, né? No Fundo Social, mas é mais do que isso, né? Você tem que saber, ela conseguiu colocar políticas públicas, né, de uma gama ali, e durante o exercício do mandato do presidente Bolsonaro, eles frequentaram essas religiões, né? Eu digo a católica, o cristianismo, né? Cada um ela é evangélica, e ele é católico. Mas eles se juntaram, foram à missa, foram nas igrejas, então não soa falso. E aí, por outro lado, até também para falar da Janja, que ela tem essa religião, tudo bem. O problema está quando o PT percebe que a grande maioria não é de vertente matriz africana. Então, a questão é o percentual, a briga pelo eleitorado. Então, aí é uma constatação de quando a gente sai das eleições, quando falam assim, a maioria do povo é cristão, e muitos vêm falar que não. A gente vai relembrar das eleições e falar, olha, é sim, viu? Porque vê o esforço deles
para chegar perto dessa população, porque é a maioria, gente. Então não dá para ficar com dois discursos. Para ser justa, como eu sempre gosto também de ser, como você falou assim, eu também sou bem legalista, assim, eu acho que a lei é muito importante, a lei e a ordem. Vamos falar da esposa do Ciro também. Ela não aparece tanto, mas eu fui pesquisar, o nome dela é Gisele Bezerra, ela é produtora cultural, cearense, tem 43 anos, um aninho mais nova que eu. E aí ela é interessante, tem uma frase dela que ela fala assim: o Ciro Gomes não é destemperado, não é desesperado, ele é indignado. Aí, é o amor, né? É o amor, Cristiano Vilela. Carla, eu vou fazer um comentário, eu vou sair em defesa da Gisele e da Janja, né? Porque eu vejo que as duas, elas têm um papel, um perfil, não é nem um papel, elas têm um perfil interessante. Me parece que as duas, as vezes que eu pude, né, ver as duas em eventos, em atividades, elas têm um perfil simpático, elas têm um perfil agradável. No caso da Janja, a gente tem percebido que, até por conta da militância dela dentro do PT, então ela é muito envolvida nos eventos, ela está sempre participando, dando um tom até mais humanizado, né, para o Lula e para as falas dele, para aquela disputa política. E a mesma coisa a Gisele também, as manifestações dela sempre no sentido de trazer uma fala boa, um afeto, uma mensagem interessante. Eu acho que as duas estão muito bem, né, no caminho certo, eu acho que isso é louvável, não tenho realmente nada para falar mal das duas. Eu até acho que é um pouco ruim compará-las com a Michele, até porque a Michele teve tempo de, ao longo de 4 anos de mandato, se mostrar, né, fazer com que a população brasileira... Eu acho que mais que se mostrar, da população brasileira. Eu acho que pela primeira vez as pessoas estão se interessando pelas esposas. Exato. Porque antigamente, né, até por conta de uma questão cultural, as esposas não tinham tanta protagonismo. Mas veja como família também é Agora importante. tá todo mundo querendo saber quem são as esposas, como é que é a família. Não Será que isso vem dessa nossa realidade de redes sociais, onde a pessoa quer saber, não só a Carla que está aqui na bancada, mas quer saber um pouco da Carla na sua casa, como é a Carla no seu dia a dia, da sua intimidade e tudo mais? As redes sociais, elas trazem isso, elas trazem esse certo voyeurismo, esse certo interesse da sociedade. Era só da revista Caras. Exato, agora não, agora todo mundo pelo celular consegue saber, olha, a Fabi no domingo foi tomar café, o Marcelo, o Alexandre, então, quer dizer, então talvez isso faça com que as pessoas entendam, poxa, como que é o Bolsonaro no dia a dia, como é essa moça, esposa dele, olha que moça bacana, olha que bom gosto, ou olha que mau gosto, ou olha que coisa certa, que coisa legal. Olha as tretas, olha as brigas. Tudo pra bem e pra mal. Se sentir mais próximo, né? Deixar de ser um personagem distante, uma autoridade, e passar a ser alguém que você convive, acompanha, como uma influência de rede social mesmo. Eu acho, boa observação, Marcelo, para passar a bola para você e para a gente passar para o próximo assunto, eu acho que isso também começou lá quando saiu aquela reportagem da Veja, né, com a Michele, né, ex-mulher do... Desculpa, Michel Temer, atual mulher. Que o título era Bela, Recatada e do Lar, que foi uma loucura de feminista falando eu sou, sei lá, puta, não sei o que, não sei o que lá. Sei lá, cada uma né? Colocava um título, né, e botava umas roupas bem chamativas e foi um bafafá. Por isso que eu resgatei aqui, porque são muitas coisas que a gente vê nas redes sociais criticando a participação da Michele Bolsonaro. Ou seja, quem ali naquele momento se manifestou contrário àquela posição, hoje quando tem a mulher sendo valorizada na campanha, critica a valorização da esposa. Duplo moral, né, de equivalência moral dupla. O que mais me assusta, assim hoje em dia, né? O que mais me assusta pela necessidade de fazer uma construção ou destruição política, não estão percebendo aquilo que é o essencial do que a Michele está fazendo. A Janja também está tentando fazer, mas a Janja não está conseguindo. A Michele está. Mostrar que a mulher é protagonista. O fato dela ser uma esposa não significa que ela está ali para servir o café. Ela está pensando o país junto com o presidente. E quando ela vai lá, ela está pensando no país. Poderíamos ter tido uma nova Evita agora? Uma nova Evita. Quem sabe? Mas aí a gente tem que ver qual vai ser a sequência. Mas a postura que a Michele está adquirindo... O militar já é o presidente. A postura da Michele é uma postura de autoridade. Veja, ela não é um apêndice. Isso é que é a grande novidade. A Janja está sendo um apêndice, porque ela está entrando dentro de um planejamento estratégico que está fracassando. Mas é culpa do marido. Eu discordo de você. Eu acho que a Janja aparece bastante. É que talvez o PT esteja escondendo ela, mas ela, pra mim, é uma figura carismática, sabia? Sim. Eu não sou petista, mas ela é simpática. Ela é bonita, simpática. Sim. Tem uma pesquisa aqui, botaram aqui pra mim no TP. Eu vou ler, não vi antes, hein? Tem uma pesquisa que foi realizada pela Quest que mostra esse papel das esposas nas campanhas. Em destaque estão Michele Bolsonaro, esposa do atual presidente,
A gente tem aí a pesquisa para mostrar no telão? Não. Isso. E candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e Janja, esposa de Lula, também candidato à presidência. Ó, a pesquisa aí, ó. Janja tem 10% de imagem positiva para os eleitores e 34% a Michele Bolsonaro. E o resto dos 100% ficou aonde? Deixa eu ver. Não sei. Pergunta. Que é isso? Desconhecida, 77% a Janja, 39% a Michele, mas aí tem a questão do Bolsonaro que ficou, né, quase 4 anos no poder, enfim, as pessoas não influenciam no voto. Aí acho que ficou mal feito, hein? Acho que é o contrário. 77% a Michele? Tá estranho esses dados aí. Depois eu vou pesquisar direito essa pesquisa. Não, mas se você vê, 23% influencia. Quer dizer, é um quarto da população, né? É significativo. Olha a avaliação entre os evangélicos que eu tava falando no começo da minha fala, tá vendo? Foi parecido. 7% ali não gostam da Janja e 52% da Michele, né? Que é evangélica ali, bem evangélica mesmo, pentecostal mesmo. Vamos ver a próxima avaliação positiva entre os católicos, 12% da Janja, 27% do Michele. Engraçado porque a gente tem uma pesquisa de votação de católico e evangélico nos presidentes e os católicos têm uma proporção maior quando escolhem pelo PT. Ufa, é muita coisa para falar.